A gente vai fazer a leitura da essência desse sutra, que é um sutra pequenininho chamado A Essência do Vitorioso Conhecimento Transcendente, ou seja, a essência da Mahaprajna Paramita, do coração do conhecimento transcendente. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente. Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem de sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, é que todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo o sofrimento não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bodhisattva assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam, e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, então, dentro desse grande universo temático que a gente tem, nós estamos especialmente agora, nesse momento, estudando a Prajna Paramita. A gente viu as outras paramitas, todas elas, ao longo desses 2 anos, né? E agora a gente está vendo a Prajna Paramita. Nós vimos no nosso último encontro
um pouco do... a gente viu já uma introdução ao assunto também, né? Mas a gente viu, estava vendo especialmente uma louvação à Prajnaparamita feita pelo mestre do Nagarjuna chamado Rahula Bhadra, também atribuído, né, associado a Saraha, que é um grande Siddhi, né, um grande Siddha, um Mahasiddha, né, que está na origem de todas as linhagens budistas, né? Ele é um grande Siddha que foi mestre de vários outros Siddhas, né? Ele é um dos primeiros. Enfim, Rahula Bhadra, ele faz essa louvação para Prajnaparamita, a gente estava lendo ela, e nós nos deparamos com um trecho bastante peculiar, que a gente vai começar a partir dele aqui agora, que é um que ele fala: o homem que vê a Prajna encontra a liberação, o homem que não vê a Prajna também encontra a liberação. Antes só da gente começar nesse tema, a gente deve contextualizar as coisas um pouquinho. Primeiro, a gente deve entender que Nagarjuna e a Prajnaparamita, eles estão na origem do Mahayana. A Prajnaparamita é um dos primeiros sutras do Mahayana que aparecem. Nagarjuna é um dos primeiros mestres do Mahayana a aparecer, né? Antes dele teve Asvagosha, que a gente vê que ele apresenta os grandes temas do Mahayana de uma forma bastante completa até, né? Mas ainda em semente, né? E depois os outros grandes mestres vão desenvolver esses temas, né? dessa escola. Isso é em torno do século I a.C. até o século I a 3 depois de Cristo, o momento onde floresce essa escola. Ela se torna revelada, por assim dizer. Então a gente vê que nos comentários do Nagarjuna ele tem uma preocupação de costurar todo o ensinamento do Buda e mostrar como que o ensinamento do Mahayana é uma decorrência natural dos ensinamentos da escola dos antigos, né, da escola do pequeno veículo e dos caminhos do pequeno veículo. Então, ele coloca, como a gente vai estar vendo aqui, que o caminho da liberação proposto pelo Buda, ele estabelece 3 veículos para alcançar a liberação. A gente está acostumado a ouvir falar nos veículos quando a gente ouve Hinayana e Mahayana e às vezes Vajrayana. Yana significa veículos. Hinayana, pequeno veículo, Mahayana, grande veículo. Mantrayana ou Vajrayana seria o veículo dos mantras ou o veículo do diamante, mais relacionado com o budismo tântrico. Então, o veículo pequeno é aquele veículo também chamado de caminho da liberação individual, onde você busca a liberação para si mesmo. O Mahayana, o grande veículo, a grande nave, né, o grande navio, é aquele veículo que é capaz de carregar uma grande quantidade de seres. Então, é a liberação de todos, né? Você atinge o despertar junto com todos os seres. Mas existem outras formas de falar isso. Quando a gente está falando aqui agora de 3 veículos, está falando da mesma coisa, mas de uma outra forma. Ele pega o Hinayana e divide o Hinayana nos 2 caminhos que o Hinayana apresenta. O objetivo do Hinayana é atingir o estado de Arhat, que é aquele estado onde você consegue ultrapassar, deixar o Sansara e alcançar o Nirvana. Não é ainda o estado de Buda,
está ainda muito aquém do estado de Buda, mas como a gente já viu em vários nos nossos textos, inclusive no Gampopa, é como se fosse um oásis. Se você está fazendo está com uma caravana atravessando um grande deserto, uma viagem muito longa, às vezes você para num oásis para poder descansar. Então, o estado de Arhat é como se fosse um oásis onde a gente pudesse descansar dos sofrimentos do Sansara antes de alcançar o estado de Buda. Mas do estado de Arhat para o estado de Buda ainda existe uma grande jornada a ser cumprida. Mas já é um alívio, né? Deixar o Sansara. Então, o objetivo do Hinayana é alcançar o estado de Arhat. Você pode alcançar por dois caminhos diferentes. É chamado Shravakayana, o caminho dos ouvintes. Vocês já ouviram falar isso em muitos textos da gente, muitas preces e tudo falam Shravakas, né? E o Pratyeka Budayana, o caminho dos Pratyeka Budas, dos Budas solitários. Esses dois caminhos são caminhos ligados ao Hinayana. Então, às vezes, o Hinayana é dividido em dois veículos. O veículo dos ouvintes, dos Shravakas, e o veículo dos Pratyeka Budas. E o terceiro veículo, que é o veículo do Mahayana, é chamado veículo dos Bodhisattvas. Então, aqui nesse texto que a gente vai estar vendo hoje, ele vai estar falando sobre esses três caminhos diferentes, né? A gente sabe que os dois primeiros caminhos não levam ao estado de Buda, levam ao estado de Arhat. O caminho do Bodhisattva, que começa a trabalhar com o amor e com a compaixão desde o início, esse sim, ele passa além, né? E ele pega, como se ele pegasse um avião e vai direto para o objetivo, que é o estado de Buda, sem precisar passar pelo estado de Arhat. Mas todos três caminhos levam a ultrapassar o sofrimento, a liberação do Sansara e os Arhats, eles chegam ao Nirvana. Buda, ele não está nem no Sansara e nem no Nirvana. Então, o estado de Buda, ele ultrapassa também a noção do Nirvana, porque o Mahayana considera que Sansara e Nirvana ainda é uma dualidade. Apesar de todo o sofrimento que existe no Sansara, esse sofrimento muito ligado à dualidade, quando a gente pensa em abandonar, acabar com esse sofrimento e atingir a felicidade do Nirvana, nossa mente ainda está funcionando dentro de uma dualidade. Então, o estado do Nirvana, ele ainda é uma polaridade em relação ao Sansara, e por isso ele ainda não é a realidade final, ele ainda está dentro dessa visão relativa e dualista. Então, assim, estar além do Sansara e além do Nirvana é o que a gente vê no estado de Buda. Muitas vezes a gente vê isso na iconografia, quando nós vemos algumas dos Siddhas, eles são apresentados com as pernas cruzadas, significando que eles não estão nem no Sansara e nem no Nirvana, né? Às vezes, quando eles aparecem com os dois pés apoiados no chão, significa que eles têm um pé no Sansara e um pé no Nirvana, que a intenção deles é a ação deles é uma ação de auxílio direto aos seres. Então, eles estão presentes para poder ajudar os seres, né? Bom, foi dando uma geral. Oi? Posso Pode falar. fazer uma pergunta aqui? Claro. Fiquei curiosa, assim, para saber qual foi a primeira vez que apareceu o conceito do Mahayana, assim. Quem foi o primeiro mestre, ou a primeira vez que surgiu esse conceito da compaixão como veículo para liberar todos os seres? Isso veio com Asvagosha, foi o primeiro... assim, eu não vou te dizer que foi o primeiro mestre foi o Buda, certo? Mas os primeiros textos que nós temos o primeiro texto que a gente tem sobre o Mahayana, ele vem de Asvagosha, que é um dos últimos patriarcas
da linhagem dos patriarcas, né? O Asvagosha, ele era um mestre bastante excepcional, né? E o nome dele diz que ele é o encantador de cavalos. Então ele ensinava para os animais paravam e ensinavam. O rei uma vez fez um teste em relação a ele, que ele sabia que o Asvagosha era um mestre muito requisitado, muito conceituado. Então ele deixou os cavalos dele com fome durante um tempo e depois trouxe o Asvagosha e colocou num lugar um pouco de feno para os cavalos poderem comer, e no outro canto o Asvagosha ficou cantando ensinando o Dharma. Ele ensinava através de música, ele cantava. Então ele estava cantando o Dharma, né? E os cavalos, em vez de comerem o feno, foram para o lugar onde estava o Asvagosha e ficaram ali quietinhos ouvindo o que ele estava falando. Daí vem o nome dele. Asva significa cavalo. Então ele é o mestre que enfeitiçou, cantou, que cantava para os cavalos, por assim dizer, né? Então, o Asvagosha é quem começa a falar, ele fala sobre a natureza, ele começa falando sobre a natureza de Buda, né? Ele dá uma ruptura, entre aspas, né, com o Hinayana, apresentando, né, uma consequência dos ensinamentos do Buda, que é a natureza de Buda. O Buda, como ele é onipresente, o estado dele não tem nenhum limite, então ele é onipresente, ele está em todas as partes. Se ele está em todas as partes, ele está em todos os seres. Se ele está em todos os seres possuem a natureza de Buda. Se todos os seres possuem a natureza de Buda, e se Buda é equânime, senão não seria Buda, ele está igualmente presente em todos os seres. Então, todos os seres possuem exatamente a mesma natureza de Buda, na mesma intensidade, na mesma quantidade. Ninguém tem mais Buda do que outro, né? Todos possuem igualmente a mente de Buda, a natureza de Buda. Sejam seres santos ou vis, ou perversos, ou animais, ou o que for, todos os seres possuem igualmente a natureza de Buda na mesma intensidade, né? E então ele inicia o Mahayana apresentando essa ideia sobre a Tathagata Garbha, que é a natureza de Buda e está presente em todos os seres. E aí ele vai levando os outros temas do Mahayana, ele fala também sobre as paramitas, etc., né? O Nagarjuna na Mahaprajna Paramita, ele traz a Mahaprajna Paramita, que se dizia que era um texto que tinha sido ensinado pelo Buda e que ficou guardado pelos Nagas, no reino dos Nagas. Ele vai até o reino dos Nagas e ele viaja até uma ilha que tinha alguém que tinha sabia o caminho para chegar ao reino dos Nagas. Ele vai até o reino dos Nagas, lá ele pega a Prajna Paramita e traz para o reino dos humanos, né? Então é uma história bastante lendária, simbólica, né? Mas é a forma como o texto chega para a gente. Então, a Prajna Paramita era um dos primeiros termas, né? Os termas não foram uma invenção do Guru Rinpoche, né? Havia um texto escondido antes que foi retirado e revelado para o mundo, né? Bom, então de uma contextualização histórica, né? Mas vamos pegar de novo a louvação feita pelo Rahula Bhadra, e ele diz assim: o homem que vê a Prajna encontra liberação, o homem que não vê a Prajna também encontra liberação.
O homem que vê e o homem que não vê, os dois encontram a liberação. Então, a prajna, aquele que encontra a liberação, pode ser que ele veja ou pode ser que ele não veja a prajna. Aquele que te vê é impedido. Aqui eu estou fazendo a leitura de dois textos muito paralelos. O texto do Rahula Bhadra e o texto do próprio Nagarjuna, que é o discípulo dele, que inicia o Mahaprajna Paramita Shastra, o comentário que ele faz sobre a Prajna Paramita. Então, os dois textos, eles são é como se fosse as mesmas ideias, mas escritos com um pouquinho diferente, né? Então, o Nagarjuna, ele já fala isso assim: aquele que te vê é impedido, tem obstáculos, né? Ele está preso. Aquele que não te vê é impedido ele também. Então, tanto o que vê como o que não vê a Prajna Paramita estão igualmente impedidos. Aquele que te vê é liberado. Aquele que não te vê é liberado também. Ou seja, daqueles que são liberados dos impedimentos, dos entraves, e podem alcançar essa liberação, alguns deles veem a Prajna Paramita e outros não. Então, vamos lá, a Prajna, aí o texto segue. A Prajna é surpreendente, entende? É surpreendente, a gente está vendo aqui, né? Ela é muito profunda e gloriosa, semelhante a um objeto mágico. Ela é vista sem ser visível. Então, aqui está a chave desse texto que deixou a gente um pouco perplexo no nosso último encontro. Ela é vista sem ser visível. Vamos continuar aqui para a gente ver. Tu és surpreendente, tu és profunda e gloriosa, tu és difícil de conhecer. Como uma magia, tu és vista e não és vista. Os Budas, os Bodhisattvas, os Travakas, os Pratyeka Budas, como a gente estava falando um pouquinho atrás, os vários caminhos, os Budas e os caminhos para alcançar o despertar, todos extraem da Prajna a sua liberação e o seu nirvana, porque a Prajna, como a gente viu, é a mãe de todos os Budas, dos Travakas, dos Pratyeka Budas, dos Bodhisattvas, né? Tu és cultivada pelos Budas, os Pratyeka Budas e os Travakas. Tu és o único caminho da liberação. Não há, assim, nenhum outro. Isso é certo. Aqui, então, ele condiciona. A liberação só é possível através de Prajna. Prajna não é, como a gente viu, não é uma pessoa, não é uma divindade, né? É uma qualidade da mente de Buda, apenas essa qualidade, que está presente em todos os seres, né? Então, só essa qualidade nos faz com que a gente alcance o estado de Buda, porque é essa qualidade que consegue, que é a natureza da transcendência dessa dualidade onde a gente vive, né? Vamos adiante. Sua linguagem é convencional. Tendo piedade por todos os seres, eles falam sua linguagem de quem? Dos Budas, dos Pratyeka Budas, dos Shravakas, dos Bodhisattvas. A linguagem deles é convencional, não é a linguagem da Prajna. A Prajna não tem linguagem. Tá? Então, desses seres que alcançaram o despertar, né, a liberação, a sua linguagem é convencional. Tendo piedade por todos os seres, eles falam dos dharmas em metáforas. Falando da Prajna, eles não dizem nada. Eles falam dos dharmas em metáforas. Isso aqui é uma frase boa para a gente ter isso sempre em mente. Todo o ensinamento budista está o tempo todo escrito em metáforas. A gente nunca deve pegar apenas o que está literal no que é ensinado. Nos textos dos sutras, os sutras eles não são literais. Mesmo o contexto onde as histórias acontecem, eles não devem ser vistos de uma forma literal. Como se, o sutra diz, aconteceu isso. Então aconteceu isso. O Buda estava andando, apareceu uma pessoa.
O texto é uma história, ele tem um ensinamento oculto. A forma de ensinar, de transmitir o ensinamento, como aquilo que você vai transmitir não é algo que pode ser colocado em palavras, porque as palavras matam a essência do ensinamento. Então, o Buda... Lembra bem, quando o Buda alcançou o despertar e ficou 49 dias meditando, andando, numa boa, esperando o tempo de vida dele acabar. E apareceram, então, Brahma e Indra, os dois deuses, grandes deuses, que pedem para ele ensinar para as pessoas. E o que ele diz? É impossível ensinar. Por que ele diz isso? Porque é impossível, não existem palavras que sejam capazes de corresponder à liberação. Ele não tem como ensinar. Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente. O ensinamento do Buda é algo que é impossível de ser ensinado, né? Muitas vezes algumas pessoas perguntam assim, um livro para poder indicar, para poder aprender sobre o budismo. Ninguém nunca vai aprender absolutamente nada interessante sobre o budismo lendo um livro. Porque o livro não é capaz, as palavras do livro não são capazes de transmitir a essência do ensinamento, né? Então nós temos que entender. E aí, mas esses seres, têm piedade por todos os seres. Então, como que eles transmitem ensinamento? Eles precisam transmitir o ensinamento de uma forma simbólica, metafórica, uma forma que seja capaz de, em determinado, uma mensagem que tenha um gancho, um gatilho, que em determinado momento ele destrua a nossa mente conceitual. E nesse momento que a nossa mente conceitual fica presa num paradoxo, ela para e fica ela não consegue seguir adiante, ela se interrompe ali e entra no estado de perplexidade. Nessa perplexidade é possível se captar o que é, né? Então, muitas vezes, o ensinamento ele vai dizer aquilo que as coisas não são, né? Quando o Buda fala sobre havia na época dele grandes discussões filosóficas a respeito de Atma. Se Atma, ou seja, o eu, né? Se Atma ele era eterno ou se ele era perecível. Então, quando o Buda dá um ensinamento sobre o não-eu e sobre a vacuidade do eu, a vacuidade de Atma, ele está dizendo para essas duas correntes religiosas e filosóficas, nenhuma das duas está certa. Vocês estão presas numa dualidade, cada uma está num ponto diferente. A verdadeira natureza de Atma não é nem existência e nem não existência, né? Então, ele coloca isso de uma forma paradoxal, que ele fala, não se pode dizer que o Atma exista. Então, a gente pensa, então, quer dizer que ele não existe? Aí ele diz, não se pode dizer que o Atma não exista. Aí você fala, como assim? Você não pode dizer que ele existe, não pode dizer que ele não existe. A sua mente te leva para um outro espaço em que você entende. Então, quer dizer que ele existe e não existe ao mesmo tempo. Aí vem o Buda e diz, mas não se pode dizer que ele existe e não existe ao mesmo tempo. Aí você vai para um lugar vazio dentro da sua mente, absolutamente impossível de corresponder à sua percepção de mundo, e você coloca nesse espaço conceitual. Então, ele nem existe
e nem não existe. Então vem o Buda e diz, não, você também não pode dizer que ele nem existe e nem não existe. Aí você fica, e o quê? Então, como assim? Né? Então, é exatamente esse como assim é esse estado de perplexidade que a mente alcança quando você destrói as caixinhas com que a nossa mente conceitual costuma trabalhar. Então, nesse momento, que não tem uma solução, porque as soluções são conceituais, né? Todas as soluções estão dentro dos conceitos, das palavras. Então, quando a gente chega nesse ponto em que não tem uma solução dentro dessa perplexidade, aí então você tem verdadeiro ensinamento que está sendo transmitido ali. Então, eu sei que a verdadeira natureza do Atma é algo que transcende toda a minha capacidade de classificação das coisas. Mesmo que eu ainda não saiba, não tenha tido esse vislumbre do que seja, eu pelo menos eu sei que não é nada daquilo que eu penso que seja. Isso é uma forma da gente estar falando também sobre vacuidade, né? Não, a vacuidade no sentido de que não é nada daquilo que eu imagino que seja. Isso é apenas um aspecto da vacuidade, né? A vacuidade em relação aos conceitos, é vazio dos nossos conceitos e dos nossos atributos, né? Então, a nossa linguagem é uma linguagem convencional. E eles, então, para poder transmitir o Dharma, eles precisam falar na forma de metáforas. Só na forma de metáforas é que eles conseguem transmitir o Dharma. Tem uma metáfora interessante que quando fala sobre Tathagata Garbha, que é a natureza de Buda, ele fala sobre o mel e as abelhas. Isso é num texto de Maitreya. Ele fala do mel e das abelhas. Então, você sabe que a presença das abelhas revela a existência do mel. Mas, ao mesmo tempo, se você afasta as abelhas, você tem acesso ao mel. Então, isso é uma metáfora, porque as abelhas elas representam a agressividade, a raiva e a agressividade. Então, para que a gente possa enxergar a natureza de Buda, a gente tem que remover o véu da raiva, da agressividade, da aversão, que são representados pelas abelhas. Então, você vê uma imagem simplesinha, a gente às vezes passa batido achando que, tá, entendi, e segue adiante. Mas não, é importante a gente exercitar a nossa mente e ver o que tem, quais são os segredos que existem nessa metáfora, nessa imagem. Será que isso é uma coisa tão simples assim, ou tem algo mais a ser revelado a partir daí, né? E quando a gente se aproxima do ensinamento dessa forma, ele vai se mostrando muito mais rico. E aí as pequenas palavras, né? Uma frase simples, ela tem volumes e volumes de ensinamentos, né? Vamos seguir aqui, né? E o que eles dizem? Falando da prajna, eles não dizem nada, né? Veja bem, falando da prajna, ou seja, eles estão falando da prajna, mas eles não dizem nada. Ou seja, mesmo que você, através de metáforas, você esteja falando sobre a prajna, você não consegue falar sobre a prajna. Então, esse também é um outro ponto essencial, porque a gente está aqui há 2 anos falando sobre a Prajna Paramita, a Mahaprajna Paramita, e o que eu tenho a dizer para vocês é que até agora não foi falado absolutamente nada sobre a Prajna Paramita. E a gente vai continuar aqui mais um pouquinho e também não vamos falar, porque não é possível falar, né? Mas a gente vai se esforçar ao máximo possível. Recorrendo à linguagem ordinária para se fazer compreender pelos seres corporais, os mestres do mundo por compaixão falam de ti e não falam nada. E aí ele segue. A Prajna Paramita é semelhante à chama de um grande fogo. Veja aqui ó, tem um exemplo perfeito do que eu falei. Então,
ele vai dizer, vamos então agora falar sobre a Prajnaparamita, certo? Vamos lá. Temos compaixão por esses seres. Então, pessoal, eu tenho muita compaixão por você, eu vou te falar para vocês sobre a Prajnaparamita. Aí ele diz, a Prajnaparamita é semelhante à chama de um grande fogo. Ele já traz uma imagem, né? É impossível falar dela a não ser que seja por imagens. Ele está dizendo que ela é uma chama? Não. Ele está dizendo que ela é semelhante a uma chama. Semelhante em que sentido? Porque ela é quente, porque ela é grande, porque ela é destruidora, não sei, né? Aí ele fala, inapreensível pelos quatro lados. Um grande fogo, você não consegue pegar o fogo com as mãos, né? Pelos quatro lados, são quatro lados possíveis, norte, sul, leste, oeste, né? Direita, esquerda, frente e trás. É inapreensível pelos quatro lados, não é possível pegar a Prajnaparamita. Sem agarrar, nem não agarrar. Então, assim, não é possível, a Prajnaparamita não é possível, ela é inapreensível. Não é possível agarrá-la, também não é possível não agarrá-la. Então, aqui novamente ele está utilizando esse paradoxo, porque se a gente pensa nessa questão, eu preciso adquirir, pegar, ter essa Prajnaparamita. A gente não pode ter, a gente tem que pegar a Prajnaparamita, mas não é possível pegar. Escapando a toda a apreensão, né, que é isso, ela é chamada inapreensível, ela não pode ser apreendida, captada, capturada. Pegá-la, ainda que seja inapreensível, eis em que consiste a sua captura. Então, nós aqui estamos querendo a Prajnaparamita. Então, nós temos que pegar a Prajnaparamita, sabendo que nós não a pegaremos nunca. E é assim que a gente consegue pegar a Prajnaparamita. Quando a gente percebe que é um pegar sem pegar. Pegar aquilo que não é pegável, capturar aquilo que não pode ser capturado, aprender aquilo que não pode ser aprendido. Então, essa é a nossa tarefa hercúlea. A Prajna, ela é inalterável. Ela ultrapassa todo o discurso, ok? Ela vai sem nunca parar. É uma outra ideia, né? Você está sempre, a gente sempre está chegando perto e quando a gente chega perto, ela se distancia mais. Aí a gente corre atrás dela, quando a gente chega perto, ela está mais longe. Então, ela assim, ela está sempre, ela nunca é possível capturá-la inteiramente, pelo menos da forma como a gente a busca, a forma como nós a buscamos. Ela vai estar sempre fugindo quando nós nos aproximamos. Enfim, ela nunca vai parar. Ela vai sem nunca parar. Quem poderia louvar suas qualidades, uma vez que ela ultrapassa todo o discurso? Quem seria capaz de louvá-la, de louvar? Tu que és sem marcas e sem características. Tu ultrapassas todos os domínios da palavra, tu que não te apegas em parte alguma. Não te apoias em parte alguma. Esse ponto é importante a gente dar uma parada nele. Alguma coisa da Prajnaparamita a gente já viu quando a gente falou sobre as outras paramitas. Quando a gente falou sobre a questão da vacuidade de todas as outras paramitas. Quando a gente lê o texto que a gente está falando, quando ele fala do treinamento sobre a Prajnaparamita, sobre o vazio das coisas. Então, quando você diz, por exemplo, não existe o sofrimento, não existe extinção do sofrimento, não existe a liberação do sofrimento e não existe caminho, ou seja, nenhuma das quatro nobres verdades, que são as coisas que existem, que o Buda tinha falado, ele está dizendo nada disso existe, né?
o que que ele está ele tá dizendo, a vacuidade que existe na ideia do sofrimento, a vacuidade que existe na ideia da origem do sofrimento, ou seja, da ignorância, a vacuidade sobre o nirvana, que é a eliminação do sofrimento, e a vacuidade que existe no caminho para alcançar a liberação do sofrimento. Essa pequena frase da Prajnaparamita, que a gente já viu logo no início aqui, ela tá mostrando para a gente a forma como nós devemos seguir esse processo, sem dar densidade para todas essas coisas, percebendo que a natureza do sofrimento é uma natureza transitória, ela é ligada, ela é uma realidade relativa. Na nível absoluto não existe sofrimento. Se a nível absoluto não existe sofrimento, também não existe a origem do sofrimento, ou seja, a ignorância só existe no nível relativo. No nível absoluto, ela não existe, a ignorância. No nível absoluto só existe a mente de Buda, né? Não existe ignorância. Mas no nível relativo ela existe. Mas a gente tem que... Nós que estamos dentro do nível relativo, convivendo com tanto sofrimento, a gente compreende a origem do sofrimento como sendo a ignorância. Mas a gente compreende a vacuidade também dessa ignorância, porque a gente sabe que ela não tem existência em si, né? Ela é fruto de causas e condições, né? Não existe o nirvana, porque o nirvana também, como um oposto ao samsara, a extinção do sofrimento, ele também não é um lugar para onde se vai, né? Ele não tem uma existência em si. Ele é fruto de causas e de condições que garantem a ausência do sofrimento e a existência da felicidade. E não existe caminho, porque todo o processo que você faz, ele está fundamentado em um eu que faz uma determinada ação para poder eliminar o sofrimento e buscar a felicidade, sendo que todos esses conceitos, o eu, a ação, o sofrimento, a felicidade, são vazios. O caminho também ele é vazio, não existe um caminho. Um caminho que vai sair de onde e vai chegar aonde, né? Não existe um caminho. Então, quando nós temos essa ideia, essa percepção presente na nossa mente, nós conseguimos fazer todo esse processo de uma forma muito mais leve e sem a concretude que normalmente nós damos a esses elementos, né? Então, eu estava falando como que a gente já está acostumado a aplicar a prajna nos vários elementos até agora. Toda hora, no finalzinho do capítulo, o Nagarjuna ele trazia uma luz a partir da prajna que a gente fazia com que a gente enxergasse aquela paramita de uma forma mais transcendente, né? Por exemplo, a paramita da generosidade, quando a gente percebe, ok, nós estamos sendo generosos, certo? Estamos fazendo a generosidade. Acontece que não existe um eu que está fazendo a generosidade, não existe um objeto que está sendo concedido, doado, não existe um outro que está recebendo esse objeto, não existe a ação de transferir um objeto ou um texto ou alguma coisa, um ensinamento de um lugar para o outro. Então, essa generosidade, quando ela é vazia, a gente percebe essa natureza vazia dela, então a gente está fazendo. Então, essa é a Dana Paramita, é a paramita da generosidade. Se a gente não tem essa percepção da vacuidade da nossa ação, nós estamos fazendo uma generosidade mundana. A generosidade mundana vai nos trazer méritos, mas não vai nos conduzir ao estado de Buda. Agora, a generosidade iluminada pela prajna, que percebe a vacuidade de todas essas das coisas, essa sim, ela está impregnada da sabedoria que vai nos conduzir ao estado de Buda. Isso tudo são coisas que a gente, de uma certa forma, que a gente já viu, né?
Mas aqui o que ele diz? Tu que és sem marcas e sem características. Então, a gente também já viu a dificuldade de poder dizer, afinal de contas, o que é prajna. Eu estou chamando prajna de sabedoria, mas não é sabedoria, a palavra é péssima. Conhecimento transcendente foi a melhor palavra que a gente achou, conhecimento transcendente. Mas como que é um conhecimento transcendente, né? O que é essa prajna? Como que ela é, né? É a grande pergunta que a gente tem. E é a grande pergunta que não pode ser respondida. Porque prajna não tem marcas nem características. Então, como que eu vou descrever prajna se ela não tem características? Se ela não tem nenhum elemento, nada? Não tem como descrevê-la. O que mais? Tu ultrapassas todos os domínios da palavra, ou seja, não existem palavras capazes de transmitir a ideia de prajna. Nem a palavra prajna é possível transmitir a prajna. Aqui ele está usando palavras. Ele fala, quem seria capaz de te louvar? Tu que és sem marcas e sem características. Olha a gente atribuindo características para a prajna aqui. Tu és sem marcas nem características. Isso aqui são palavras e são conceitos que nós estamos atribuindo para a prajna. Então, nós temos que entender que não ter marcas nem características é apenas um conceito. E a prajna não é nada disso. Porque isso é um conceito da nossa mente. E ela está além desse conceito também. Tu que ultrapassas todos os domínios da palavra. Então, nós sabemos que a prajna ultrapassa todos os domínios da palavra? Não. Ultrapassas todos os domínios da palavra é mais um conceito da nossa mente. Prajna também está além desse conceito. Entende? Ela ultrapassa todos os domínios da palavra, mas ela está além disso, e a gente não pode dizer que ela ultrapassa todos os domínios da palavra. Esse que é o ponto que eu queria estar colocando. Tu que não te apoias em parte alguma. Então, mesmo quando a melhor forma que a gente tem de descrever prajna e de fazer a louvação de prajna, ela ainda é uma forma conceitual, porque ela ainda é feita à base de palavras, de conceitos, de ideias, que são ideias da nossa mente ordinária. E elas não são capazes, elas são uma blasfêmia, né? Não são capazes de corresponder, né? Falar todas essas coisas e achar que nós estamos descrevendo a Prajna Paramita é como se fosse uma grande blasfêmia, né? Porque é uma redução muito medíocre. Percebe? O máximo que a nossa mente conceitual consegue alcançar de sublimidade para poder descrever Prajna é extremamente medíocre e é extremamente ofensivo e etc. E vil é uma forma, vil é uma ofensa para Prajna. Se Prajna fosse uma pessoa, seria uma ofensa, né? Porque é impossível descrever Prajna. Ainda que a Prajna não possa ser louvada, então aqui ele já pega esse ponto. Eu posso agora a louvar. Mesmo sem ter escapado dessa terra da morte, que é o Sansara, eu já encontrei a saída. Esse é muito, eu acho muito lindo esse finalzinho, esse é o último verso que o Raul Abadra coloca. Ainda que ela não possa ser louvada, eu agora posso louvá-la. Por quê? Porque eu já encontrei a saída. Eu ainda não escapei do Sansara, mas eu já encontrei a saída. Então, eu sei que eu posso louvá-la sabendo que na minha louvação eu não estou louvando realmente, né? Eu sei que eu consigo transmitir alguma coisa sobre a Prajna, mas não está nas palavras, entende?
Por que que ele agora pode louvar? Porque as palavras aqui, elas são apenas um veículo. Elas não são a louvação em si. A louvação, ela transcende as palavras. Então, tendo descrito dessa forma, ele consegue, através dessas palavras, consegue passar uma ideia que é inapreensível. Mas ela permeia essa descrição, essa louvação. E o texto do Nagarjuna termina assim: mas, uma vez que existe uma linguagem convencional, de ter te louvado por esses caminhos orais, tu que ultrapassas todos o louvor, nós estamos satisfeitos e muito tranquilos. Então, sabendo que é impossível fazer a louvação da Prajnaparamita ou falar qualquer coisa sobre a Prajnaparamita, quem apreende a Prajnaparamita consegue, através de metáforas, através de paradoxos e de dizendo e não dizendo as coisas, consegue transmitir um pouco dessa percepção, mas sem simplesmente como um sinalizador, né? Sem, como ele tinha colocado, né? Eles falam de ti sem falar nada, né? Então, no momento em que não se está falando nada sobre a Prajnaparamita, ela está completamente presente ali naquela fala. A gente está falando dela, sem estar falando dela, estamos falando dela. E no momento que nós estamos falando dela, nós não estamos falando dela, nós estamos ainda no conceitual. Então, a gente ter essa flexibilidade de perceber, de dar um real sentido para as palavras. Perceber que as palavras não são literais, elas são mortas, são um cadáver, né? Mas elas têm um poder de estimular a nossa mente e de permitir que alguns conceitos transcendentes se manifestem na nossa mente. Então, é assim que a gente deve seguir sempre seguir os ensinamentos, né? Não se apegando às palavras, mas deixando as palavras entrarem, mergulharem na nossa mente e perceber o que de transcendente surge na nossa mente naquele momento. Se isso não acontece, a gente guarda esse ensinamento, dizendo: aqui tem muito mais coisa do que eu consegui aprender agora. Num determinado momento da minha vida, esse ensinamento ele pode se desabrochar e se revelar. Às vezes, numa coisa prosaica, né? Numa vivência que a gente tem, a gente consegue desatar um determinado nó que impediu a gente de ver uma coisa, e a partir daí, aquilo que a gente passa a enxergar aquele ensinamento de uma outra forma. Bom, em seguida, o Nagarjuna entra num capítulo que ele fala sobre as características da prajna. Então, nós sabemos que, a partir de agora, nós estamos sempre dentro desse paradoxo. A gente vai estar falando de algo que não pode ser falado, né? Mas é uma tentativa da gente poder abrir a nossa mente para poder ela está sensível, perceptível para captar a prajna. Então ele fala a Mahaprajna, a grande prajna. A pergunta: por que a Prajnaparamita é a única das paramitas a ser chamada de grande, enquanto as outras paramitas não o são? Então, aqui a gente está vendo sobre um atributo dado à prajna, que é Maha, grande. Esse atributo não é dado para as outras paramitas. A gente não fala Mahadana,
Mahasila, quando a gente está falando da generosidade ou da ética, Mahakshanti, a grande paciência, a gente não fala isso. A gente só fala os nomes delas, né? Mas só a Prajna Paramita é chamada de Maha, de grande. Por quê? Né? Aí o Nagarjuna responde, Maha significa grande, Prajna significa sabedoria. Paramita quer dizer chegar a outra margem. Ele volta nessa interpretação da palavra paramita a partir de quebrar a palavra e tirar duas ideias, né, que surgem dali. Paramita significa chegar a outra margem, paramita. Ela é chamada paramita porque ela chega na outra margem do oceano da sabedoria, porque ela alcança o fim de todas as sabedorias, ela atinge o ápice de todas as sabedorias. Enfim, mas a gente já viu que essa não é não é a etimologia da palavra, mas ele utiliza essa ideia é como se a gente fala, por exemplo, se eu falo a palavra divinamente, ela significa uma qualidade de ser divino, certo? Mas é como se eu chegasse assim, divinamente, ou seja, divina é mentirosa, né? É isso que ele está fazendo aqui, né? Paramita não significa chegar a outra margem, mas se você pegar paramita, a gente está quebrando essa palavra em duas coisas que não tem nada a ver com a construção da palavra e pegando a partir daí para poder fazer, utilizando esse artifício para poder dar um ensinamento. É isso. Em todos os universos, essa ideia ele vai voltar nela de vez em quando. Os Budas das 10 direções dos 3 tempos são os maiores. Primeiro vem os Budas das 10 direções dos 3 tempos. Em seguida vem os Bodhisattvas, os Pratyeka Budas e os Shravakas. Esses 4 tipos de grandes personagens, os Budas, Bodhisattvas, Pratyeka Budas e Shravakas, nascem todos da Prajna Paramita. É por isso que ela é chamada de grande. Então, aqui nós já temos mais um elemento importante. No caminho para alcançar a liberação, todos os seres que alcançam a liberação, seja a liberação individual, seja a liberação do Mahayana, ou seja, os Travakas, os Pratyeka Budas, os Bodhisattvas e os Budas, eles alcançam a liberação a partir, né, da Prajna Paramita. Por isso que ela é chamada de mãe de todos os Budas. Ela também é mãe dos Travakas, dos Bodhisattvas e dos Pratyeka Budas. Por isso ela é chamada grande, porque é ela quem permite alcançar a liberação. Essa é a essência que tem por trás de Tara. Tara é uma expressão da Prajna Paramita. É como se fosse um desdobramento da Prajna Paramita, porque Tara é a liberadora. Tara é a mãe de todos os Budas, enquanto Prajna Paramita, certo? É uma expressão do Prajna Paramita. A Prajna Paramita proporciona aos seres um grande fruto de retribuição, um fruto imenso, indestrutível, eterno e inalterável, e com o sabor do Nirvana. Que fruto é esse proporcionado pela Prajna Paramita? É a própria liberação, né? É um grande fruto de retribuição, um fruto imenso, indestrutível, eterno e inalterável, porque é a própria liberação. E tem o sabor do Nirvana, porque o Nirvana enquanto extinção de sofrimento. As outras 5 paramitas não têm esse poder, pois sem a Prajna Paramita, as virtudes da generosidade, etc., podem apenas dar frutos de retribuição mundana. Isso a gente viu como que frutos de retribuição são frutos kármicos. A prática da generosidade
traz um retorno kármico de méritos. Se essa generosidade ela é uma generosidade iluminada pela Prajna Paramita, por assim dizer, os méritos que retornam da prática da generosidade são méritos que vão nos ajudar a alcançar o estado de Buda. Entende? Se não são, por exemplo, quando a gente faz um ato de generosidade, quando a gente termina uma prática, o que a gente fala? Que os méritos da prática da generosidade, não, isso não. Da dedicatória dos méritos, né, que a gente fala, os méritos que eu realizei essa prática, eu posso alcançar o estado de Buda para liberar todos os seres, e tudo, a gente está dedicando os méritos da prática para a gente poder alcançar o estado de Buda. Se a nossa prática, nós tivemos, durante a realização dessa prática da generosidade, nós tivermos em mente que não existe um eu que está dando alguma coisa. Esse outro que está aqui na minha frente, ele é vazio, ele não é aquilo que eu estou vendo. Ele é diferente de todas as projeções que eu estou fazendo nele. É um Buda que está aqui na frente, que não precisa de nada disso que eu estou dando. Não existe nenhum objeto que está sendo dado, porque esse objeto aqui é absolutamente vazio. É algo transitório, que não tem existência própria, e que nesse momento ele tem uma aparência. É como se fosse uma ilusão mágica. É uma aparência que está passando daqui para ali. Não existe ato de doação, porque como você vai doar se não tem uma origem, não tem um fim, não tem um percurso, né? Quando eu estou fazendo a generosidade, quando eu tenho isso em mente, a quantidade de sabedoria, de percepção da realidade absoluta que está embutida nessa ação, ela passa a ser uma paramita, uma ação liberadora. Então, essa sabedoria, essa prajna, que é essa visão da vacuidade de todos esses fenômenos, ela vai se acumulando de uma certa forma. E isso vai transformando a nossa mente, vai iluminando a nossa mente. E assim a gente vai aumentando a quantidade de sabedoria que a gente tem e que é o que vai nos levar para o estado de Buda, que é pura prajna, né? Bom, em seguida, então, Nagarjuna fala sobre a prajna e as prajnas. 10:03. A prajna e as prajnas. Ele diz, o que é a prajna? Então, ele responde, a prajna paramita engloba todas as sabedorias. Como assim? O bodhisattva que busca o estado de Buda, ele deve exercer todos os dharmas e obter todas as prajnas e saber as prajnas dos Shravakas e dos Pratyeka Budas. Então, existem prajnas diferentes. Existem várias prajnas. Ok. Nós vimos nos nossos encontros, no nosso ciclo de estudos anterior, quando a gente estava vendo sobre dhyana, que é a meditação, a absorção meditativa, nós fomos seguindo um caminho que foi partindo desde de um ser ordinário, como nós aqui, até os estados mentais que correspondem ao ápice do mundo do desejo, que são seres ligados desde os deuses do desejo até os infernos. E depois a gente viu 4 etapas, chamado 4 dhyanas, que são formas de absorção meditativa e de êxtase relacionados aos deuses da forma, onde a gente ia fazendo a purificação do desejo, a purificação do pensamento conceitual, a purificação do estado de alegria
e do estado de felicidade, transcendendo esses estados, percebendo o quanto que eles causavam uma perturbação na mente, e abandonando esses estados. E depois, as 4 samapatis, que são as absorções meditativas relacionadas com o mundo dos deuses sem forma, que a gente descreveu já da outra forma, como o espaço infinito, depois a consciência infinita, depois a não consciência, ou inconsciência, ou nada, e o último estado, que é nem consciência, nem não consciência. Nem consciência, nem inconsciência. Nós vimos esses vários estados sucessivos de aprofundamento da experiência meditativa. Cada um desses estados tem uma prágina específica. Eles permitem como é que eu vou dizer? Eles permitem a percepção de uma prágina específica. É como se fossem estados de meditação, estados de consciência, a gente pode dizer, pelo menos nos primeiros, né? Fica mais fácil da gente entender, estados de consciência que vão se ampliando à medida que aprofunda a nossa experiência meditativa, e em cada consciência, a compreensão que a gente tem das coisas vai mudando. Quando nós estamos no estado de consciência da purificação da nossa visão de felicidade, depois a gente vai para um estado de consciência, onde a gente percebe a infinitude do espaço. Pegar a partir desse, o estado de consciência da infinitude do espaço, quando a gente percebe o nosso estado de consciência apreende absolutamente todo o espaço infinito, né? Aqui você está falando não das galáxias, mas nem dos conjuntos de galáxias, mas dos universos, né? A infinidade do espaço, a indestrutibilidade, a infinidade do espaço. Isso é um nível de consciência. O conhecimento que a gente tem sobre o conhecimento direto que a gente tem é uma prágina específica. Mas quando nós chegamos a um nível de aprofundamento da experiência meditativa, em que nós nos deparamos com a infinidade da consciência, o grau de conhecimento, aquilo que se revela para nós na experiência direta, a prágina relacionada a esse estado, ela é ainda uma outra coisa, muito mais abrangente, muito mais profunda. E quando a gente chega no estado de aprofundamento meditativo, em que a nossa experiência da consciência ela desaparece, em que nós estamos na não consciência, é uma outra forma de apreensão da realidade que está presente. E quando a gente chega num estado em que a gente transcendeu a consciência e a inconsciência, que é aquele estado que fala nem consciência e nem inconsciência. Tá? Além disso, né? É uma outra forma de prágina que vai se manifestar. Percebe assim, para cada nível de estado de calma mental, de pacificação mental, de estabilidade mental, em que a gente vai aprofundando a nossa experiência meditativa, a prágina ela vai se revelando. Para cada um desses, você tem uma prágina diferente. Essa coisa está compartimentalizada, assim, didaticamente, porque as coisas não são assim, né? As coisas são fluidas. Toda essa compartimentalização são apenas didáticas. É isso que a gente tem que entender também. Mas a gente tem que entender que, mesmo que não exista uma porta onde eu abro essa porta e chego
num novo quarto, onde vai ter uma outra experiência, aí eu saio desse quarto, vou para um outro quarto, mesmo que não seja assim, que seja um loft, e eu vou andando por esse loft, mas em cada cantinho desse loft, uma forma de experiência de absorção meditativa, eu vou ter, às vezes eu vou ter alguma forma de absorção meditativa que eu não sei dizer se pertence a esse ou aquele reino, mas mais adiante eu vou estar tendo uma que eu vejo que claramente é aquilo que está sendo descrito com um determinado reino, por assim vai, né? Então, aí ele fala, da mesma forma então que a gente tem dessas diversas práticas meditativas, elas estão associadas, elas permitem esse nível de samadhi, esse nível de absorção meditativa, esse nível de estágio de meditação, ele permite a manifestação ou a apreensão de uma determinada prajna, que é aquilo que a gente consegue ter naquele momento. Aí ele fala sobre a prajna dos Shravakas. Deixa eu pegar aqui. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, os Shravakas dos Pratyekabuddhas e dos Bodhisattvas, e a gente vai parar um pouco por aqui. A prajna dos Shravakas. Essa prajna são de 3 tipos, de acordo que pertençam aos Shaikshas, aos Ashaikshas ou aos Naivashakshana-Shaikshas. Todo mundo entendeu, né? Os Shaikshas significa um santo, aqui o termo é bem ocidental, mas assim, um grande ser, um santo, que não é um arhat, ele ainda não é um arhat. É um Shravaka que já tem uma prática ética bastante avançada, né? Ele está muito avançado no caminho dos Shravakas, mas ele ainda não é um arhat. Mas ele já é considerado um santo, né? Um Ashaiksha significa um santo que é um arhat. Então, ele já é um arhat. E esse Naivashakshana Shaiksha significa qualquer um que não é nem Shaiksha nem Ashaiksha. Ou seja, ele não é nem santo e nem arhat. Mas ele é um Shravaka, ele é um Shravaka ordinário, né? São as diferentes prajnas no caminho dos Shravakas. Então, o primeiro, esse aqui tem uma coisa interessante, porque tem algo que se refere ao nosso sistema e tem algumas coisas que não são tanto do nosso sistema de práticas, né? Então, o Sambara Marga, Marga significa um caminho. O Sambara Marga é o caminho de acumulação dos méritos. E o Prayoga Marga é o caminho preparatório. Esses 2 caminhos de acumulação de méritos e o caminho preparatório são caracterizados pela sabedoria, pelo prajna, Naivashakshana Shaiksha, ou seja, dos que não são nem Shaikshas, dos que não são nem santos, nem arhats. É um caminho que está dado para nós, os seres ordinários, né? O caminho de acumulação de méritos, veja bem, caminho de acumulação de méritos e o caminho preparatório. Então, são práticas que vão proporcionar um tipo de prajna, que é essa prajna do Naivashakshana Shaiksha, né? São práticas, são caminhos que estão relacionados ainda a nós que estamos no mundo dos desejos. Nós não eliminamos os desejos ainda. Então, o primeiro caminho, o caminho de acumulação de méritos, é a aquisição das raízes do bem, né? A acumulação de méritos. Nós vamos fazer toda a prática possível que a gente puder para poder adquirir méritos, sabendo que a gente tem um karma
negativo muito pesado, que proporciona muitas experiências de sofrimento, experiências dolorosas e dificuldades, né? Vejam bem, assim, a gente não deve imaginar o karma pesado apenas como uma coisa tipo um acidente, uma doença grave, ou mortes de pessoas queridas, ou não é só essas coisas dramáticas. Espera aí, deixa eu só colocar aqui energia, tá? Não são só essas coisas dramáticas, existe um peso muito grande nas nossas formações kármicas. As nossas formações kármicas são os hábitos adquiridos no passado que condicionam o funcionamento da nossa mente. Então, existe um peso kármico muito grande na forma como a nossa mente funciona, porque nós passamos por experiências e demos respostas às coisas que aconteceram na nossa vida, de uma forma a criar marcas mentais tão intensas que essas marcas mentais formam as nossas consciências. Então, hoje em dia, nós vivenciamos as coisas a partir dessas marcas mentais. Essas marcas mentais são karma, entende? O karma que a gente acumulou do passado faz com que a gente tenha um modo de ver o mundo e de se posicionar em relação ao mundo, de reagir às experiências que a gente tem, que causam sofrimento para a gente e para os outros, né? E que fazem com que a gente tenha uma visão de nós mesmos extremamente limitada e que façam com que a nossa mente funcione fluidamente, de uma forma conceitual, né? Analítica, conceitual, produzindo um monte de pensamentos, e que dificulte que a gente tenha uma visão transcendente sobre as coisas. Isso é um karma extremamente pesado, certo? A gente pode passar pela vida sem vivenciar nenhum drama, mas com um karma muito pesado dos condicionamentos mentais, entende? Então, para a gente poder compensar esse karma, é importante que a gente adquira méritos, que são karmas positivos, que proporcionam para a gente recursos, que abrem a nossa mente, que fazem com que a gente se sinta disposto e estimulado para poder fazer ações que destroem essas formações mentais e que modificam o modo de funcionamento da nossa mente. Se a nossa mente ela ainda está muito, ela ainda é muito agarrada ao nosso ego, por exemplo, os méritos que a gente pode adquirir com as nossas práticas podem fazer com que a gente se desligue um pouco do nosso ego, se torne mais generoso, que a gente pense mais nos outros, menos em nós mesmos. Tudo isso é uma forma de compensar esse karma negativo. Então, primeiro caminho que se depara, primeiro caminho, o caminho de acumulação de méritos. E isso também é para a gente aqui, para nós que seguimos o Mahayana, que a gente está falando do caminho dos Shravakas, que é um caminho do Hinayana, mas que também é o começo do caminho dos Bodhisattvas. Para as várias terras dos Bodhisattvas, o primeiro caminho é o de acumulação dos méritos. Depois nós temos o caminho preparatório dos Shravakas, que aí ele vem de diversas práticas meditativas diferentes utilizadas pelos Shravakas. As práticas meditativas dos Shravakas, elas vão buscar a eliminação das paixões, dos kleshas, que são as emoções perturbadoras, né? Então, eles têm vários métodos que eles vão estar seguindo. A gente tem um que é a aquisição das linhagens nobres, que tem a ver ainda com o caminho de acumulação dos méritos, que aqui a aquisição das linhagens nobres são as práticas que você faz para que você possa ter um renascimento em condições melhores para poder praticar o Dharma, né? A prática do horrível são formas de você práticas meditativas que você faz para você diminuir o poder do desejo, né? Observando o objeto desejável como horrível.
e não tão desejável assim, né? Não às vezes se faz isso também, é ensinado também esse tipo de prática, mas não é o que a gente costuma fazer na nossa escola. A gente usa práticas diferentes, né? Por isso a gente não se depara muito nisso. A atenção à respiração. Veja bem, a gente faz muita prática com atenção à respiração, porque a atenção à respiração faz com que a sua mente pare de funcionar no nível conceitual e você coloque a sua presença mental na atividade da respiração. Então, você permite um espaço em que você não tem pensamentos, onde a prajna possa se manifestar. Existe uma prajna que aparece a partir da prática da atenção à respiração. As aplicações da memória, também em relação às práticas do chinês, a gente vê muito sobre a coisa das aplicações da memória. E, enfim, esses dois caminhos dos Shravakas, dos iniciantes, né? Depois a gente tem um segundo caminho, que é o caminho da visão das verdades, o caminho da visão. É o Darshana Marga. Depois, o caminho da meditação, o Bhavana Marga. Esses dois caminhos, o Darshana Marga e o Bhavana Marga, o caminho da visão das verdades e o caminho da meditação, são característicos dos Shaikshas, ou seja, daqueles santos que ainda não alcançaram o estado de Arhati. Tem muita relação com os dhyanas que eu falei anteriormente, né? O Darshana Marga, ou seja, o caminho da visão das verdades, ele compreende 8 momentos de paciência e 8 momentos de jnana, de conhecimento, né? Para chegar à compreensão das 4 grandes verdades. Tem 4 momentos para cada verdade. 2 momentos de paciência e 2 momentos de conhecimento, de jnana, associado para cada uma das 4 grandes verdades. Isso a gente não vai parar para ver sobre ele, porque não é muito um caminho que a gente siga aqui. O Bhavana Marga, o caminho também chamado da meditação, ele tem por efeito a destruição das 9 categorias de paixões, de emoções conflituosas, ligadas a cada uma das 9 terras. Quais são essas 9 terras? O Kama Dhatu, que é o mundo dos desejos, que a gente já viu, que compreende uma boa parte do Sansara, desde o reino dos deuses do desejo até os infernos, todas essas experiências, humanos, animais, etc., nós estamos dentro de uma esfera, de um mundo, por assim dizer, chamado o mundo dos desejos, ou esfera do desejo. Kama, desejo, Dhatu, esfera, mundo. Depois, o 2 até o 5 são as 4 terras ligadas aos deuses da forma, e as experiências meditativas relacionadas com essas 4 esferas da forma são os 4 dhyanas, que isso a gente viu quando a gente estudou os dhyanas no nosso último módulo. E depois de 6 a 9, as 4 terras sem forma, que são das terras relacionadas aos deuses sem forma. São os Arupya Samapatis, são os Samapatis, que são as meditações, as experiências meditativas associadas à experiência dos deuses dos mundos sem forma. Até o mundo com forma, a gente tem os 5 skandhas, que é forma, sensação, percepção, formações mentais e consciências. Tem um corpo presente. A partir dos mundos sem forma, do primeiro mundo sem forma, desaparece a noção de forma e de corpo. Então, mas ainda existem sensações, percepções, formações mentais e consciências. Durante todos os reinos desse mundo. A destruição de cada categoria de paixões, a gente viu, tem 9 categorias para cada um desses 9 terras.
o primeiro do Kamadato, a gente já viu isso de uma certa forma na meditação sobre anterior, né, o caminho do caminho da visão, né? A gente vai estar vendo aqui, basicamente, as outras 8 terras, 4 da forma e 4 sem forma. Então, a destruição de cada categoria das paixões compreende 2 momentos, o momento de abandono e o momento de liberação. O asceta destrói a totalidade das paixões ao fim de 144 momentos. Porque se a gente pegar, são 9 paixões para cada uma dessas 8 terras, então são 72 paixões. E a gente tem um momento de abandono, um momento de liberação. Essas 72 paixões são, ao final, 144 momentos. No 143º momento, ele abandona a 9ª paixão da 9ª terra. E é chamado de Vajropana Samadhi, ou seja, o Samadhi que tem o suporte do diamante, suporte Vajra, né? Depois, o 144º momento é o que faz do asceta virar um arhat. É quando ele abandona completamente essas últimas paixões, então ele se torna um arhat. Tá. Esse que é o ponto. A gente não vai ficar pegando os detalhes desses numerozinhos. É só que no caminho dos Shravakas, que é o que a gente está vendo, você passa por essas 8 níveis de meditação, de aprofundamento da experiência meditativa. Em cada um deles, você observa a existência de 9 tipos de emoções perturbadoras e você vai eliminando essas emoções perturbadoras uma a uma, até que quando você chega naquela experiência meditativa chamada nem consciência, nem inconsciência, você elimina as 9 emoções perturbadoras. Quando você elimina a 9ª, então você chega no estado de arhat. Aí sim você sai de samsara. Quando você atingir o estado de arhat, você tem uma outra prajna associada ao estado de arhat, que é uma prajna caracterizada pela consciência da destruição dos erros, dos equívocos, dos erros, né? Das visões errôneas, e a consciência da não produção de novos erros, equívocos e visões errôneas. Isso aqui nós vamos ver. Aqui sobre as sabedorias dos shaktas, esse último momento que eu falei, a concentração do diamante, né? Que é necessário para alcançar o estado de arhat. Todas as páginas. Tá. Então, essas são as prajnas ligadas ao estado dos ouvintes, dos Shravakas. A prajna dos Pratyeka Budas, ela é muito parecida com a prática dos Shravakas. A gente vai pegar alguns detalhes dela mais no nosso próximo encontro, que eu vou pegar a partir daí. A prajna dos Pratyeka Budas e dos Bodhisattvas. E ver um pouco sobre as prajnas dos heréticos, né? Como que a gente pode pegar uma síntese disso tudo? Isso foi apenas a gente estava fazendo uma ligação agora do nosso último bloco de estudos, que foi sobre a experiência sobre as várias etapas de absorção meditativa,
e percebendo como que cada uma delas tem estabelece um nível de conhecimento transcendente, que está além do funcionamento da nossa mente ordinária. Quando a gente segue o caminho da liberação individual, é um caminho... a gente não pode ter uma visão pejorativa em relação ao Hinayana, certo? O caminho da liberação individual é um caminho muito bonito, é um caminho heróico, é um caminho extremamente difícil, né? Foi ensinado pelo Buda e foi o primeiro disponível para todos. Na presença do Buda, esse caminho era muito mais fácil de ser seguido do que na ausência do Buda, ele é mais difícil seguir esse caminho. Na presença do Buda, as pessoas alcançavam o estado de Arhati em uma manhã. O que significa isso? Eles percorriam todos esses níveis de absorção meditativa, enquanto enquanto o discípulo estava realizando a proposta, realizando o ensinamento do Buda, praticando o ensinamento do Buda diante do Buda, o Buda já ia dando uns toques sobre alguns pontos que eles tinham que observar em relação à mente deles. Então, era um caminho extremamente mais fácil, porque você tinha o Buda na sua frente, te ensinando e te mostrando, não vai por aqui, vai por ali, lembra disso, o que está acontecendo aqui, não sei o que e tal, porque ele via a sua mente, né? Então, ele ia desatando todos os nós até que a gente alcançava o estado de Arhati. Percorria todas essas etapas meditativas em uma sentada, né? Enquanto tem uma história muito bonita de um dos primeiros Arhatis, que é assim, o rapaz estava correndo atrás dos amigos, tinham tinham ido para uma floresta para poder se divertir. Então, estava correndo atrás dos amigos na brincadeira, parou pelo Buda, o Buda falou, o que você acha mais interessante? Correr atrás das pessoas ou correr atrás da liberação? Ele falou, não, eu quero correr atrás da liberação. Ele falou, então, senta aqui. E no que ele sentou e conversou com o Buda, ele alcançou o estado de Arhati, né? E aí todos os companheiros também vieram e se tornaram Arhatis. Então, assim, era um caminho muito mais fácil diante do Buda. Sem a presença do Buda é um caminho mais árduo, né? Mas é um caminho muito bonito e que leva à liberação realmente, né? Ao estado do Nirvana. Ele não leva ao estado de Buda, porque é preciso ainda acumular a acumulação de compaixão, né? Desenvolver a compaixão, o amor e a compaixão. E quando a gente estuda a Prajnaparamita, a gente vê que a compaixão ela é o outro lado da moeda da Prajnaparamita. Sem ela, a Prajna não se desenvolve. É muito importante desenvolver o amor e a compaixão. Por isso, eles são ensinados e propostos no caminho dos Bodhisattvas desde o início. Desde o início da nossa jornada, eles têm que estar presentes, né? Mas aqui a gente viu que muitas coisas do caminho dos Shravakas são seguidos, são aproveitados por nós que somos Bodhisattvas, estamos no caminho dos Bodhisattvas, e nós incluímos o nosso caminho, como a gente viu a meditação, a atenção sobre a respiração, a prática da generosidade, as práticas que desenvolvem a aquisição de méritos, né? Então, esses são práticas importantes também para a gente. A gente deve se dedicar com bastante afinco a elas, né? Tem das práticas preliminares, a gente tem que são coisas, não está nesse texto aqui agora, mas são aspectos importantes da prática da gente desenvolvida pela nossa escola. A primeira prática preliminar colocada pela nossa escola Shampa, né? A primeira prática, e várias outras também, mas a primeira prática preliminar colocada é a prática da meditação sobre a preciosa existência humana.
ela é fundamental. A gente não pode nunca deixar de ter a percepção da preciosa existência humana no nosso caminho, senão a gente a gente não tá seguindo o caminho. Ela é a primeira e ela é a que deve estar presente sempre. Não é possível, no nossa prática da meditação, a gente vai estar fazendo a prática de um idam, vai estar fazendo algumas práticas do nome e tudo, e a gente, não, já sei, essas eu já sei, posso passar. Não, não é assim, né? Se a gente não tem a prágina associada à prática da preciosa existência humana, que não é uma meditação sem suporte, é uma meditação analítica, mas é uma meditação e ela proporciona uma prágina. Qual é a prágina da preciosa existência humana? É exatamente esse ar que a gente tem quando a gente se dá conta de que, nossa, essa minha existência, ela é extremamente preciosa. Então, quando a gente tem essa prágina, a gente pode seguir adiante. Sem desenvolver essa prágina, a nossa sequência no nosso caminho, ela vai ser truncada, vai ficar faltando alguma coisa, né? Então é fundamental que a gente trabalhe sobre a preciosa existência humana e a gente tenha isso sempre em mente em todas as atividades da nossa vida. Quando a gente acorda de manhã, quando a gente está num ônibus, se você é insultado de alguma forma ou se alguma coisa dá errado, ou qualquer coisa que seja, a gente dá uma parada e fala assim, espera aí, sabe assim, mas no frigir dos ovos, a situação que eu vivo aqui, essa minha existência, ela é extremamente preciosa, ela é maravilhosa, ela é plena de recursos, nada que é importante me falta, tudo que é importante está presente, está disponível para mim, né? Não existe nenhum motivo para depressão, para desgosto ou para sentimentos negativos que possam atrapalhar o meu caminho, né? Esse meu caminho ele tá rico já desde o começo. A preciosa existência humana, a percepção da preciosa existência humana, ela é fundamental para a gente poder estar seguindo adiante. Então, isso não foi dado nesse texto aqui, mas é importante porque está retomando, porque Nagarjuna e a Mahaprajna Paramita são ensinamentos relacionados com a nossa escola Mahayana. Mas dentro da escola Mahayana nós temos ainda uma outra forma de estar lidando, de estar recontextualizando esses ensinamentos que estão aos ensinamentos do budismo tântrico, né? Que é o budismo do veículo do diamante. E os ensinamentos da nossa escola Shankpa, eles partem do primeiro pensamento que é a preciosa existência humana. A preciosa existência humana tem uma relação intrínseca com aquilo que a gente falou no começo do nosso encontro de hoje, que é o Tathagata Garbha, a presença da mente de Buda em todos os seres. Veja bem, se a mente de Buda é a essência da minha mente, eu não preciso de absolutamente mais nada, né? Tudo que eu preciso está aqui, é a mente de Buda, né? Existe alguma coisa melhor do que a mente de Buda que poderia ter? Assim, não, né? Entende? Então, assim, a percepção de que a minha mente a natureza da minha mente é a mente de Buda e a minha existência é uma existência preciosa por todos os recursos que eu tenho, né? Todos os seres que vieram, o desenvolvimento da gratidão por todos os seres que vieram antes de mim, que permitiram que eu estivesse experimentando essa existência agora nesse momento, nas condições em que eu estou experimentando. Então, essa gratidão em relação a todos os que vieram antes,
Tudo isso está embutido no pensamento da preciosa existência humana. Então, esse é um ponto que eu quero estar trabalhando aqui, né? Essa meditação da preciosa existência humana, ela desenvolve uma prajna muito importante para a gente seguir o nosso caminho, e ela vai nos ajudar a seguir o caminho da acumulação de méritos, que é o caminho que está disponível de imediato para a gente agora. Eu vou abrir um pouquinho para perguntas e alguma colocação que vocês possam querer fazer, antes da gente encerrar. Olá, mano. Diga lá. Eu tenho uma dúvida com relação ao Dharma e a prajna. Quando o senhor falou que a prajna, ela como que seria o substrato, a mãe dos Budas e dos seres iluminados, tem uma relação entre a prajna e o Dharma, no sentido da lei mesmo, a lei que é o substrato de tudo que existe. O Dharma com D maiúsculo. Sim. Essa tradução do Dharma como lei, ela não é uma boa tradução. Ela é uma visão ocidental, né? A gente tem as leis de Deus, as leis de... É muito mais a nossa tradição a gente imaginar que o universo é regido por leis, né? Isso não é uma visão budista, né? O Dharma não é uma lei, não é uma lei, porque assim, não é uma coisa que o Buda chegou e falou assim, vou fazer uma lei, a partir de agora a lei é essa aqui, se chama Dharma, vocês têm que seguir. Então não tem essa ideia. A questão do Dharma, enquanto lei, ele parece muito mais com lei de gravidade do que qualquer outra coisa, né? O Dharma, a forma melhor da gente ver o Dharma é o ensinamento, é a verdade de como que os processos acontecem. Então, a prajna tem uma compreensão pura do Dharma, entende? O Dharma está aí, as coisas são do jeito que elas são. Quer você conheça o Dharma ou não, as coisas funcionam, são do jeito que são e funcionam do jeito que elas funcionam. O Dharma parece muito mais com as coisas do jeito que elas são. As coisas são o que elas são, e não aquilo que a gente imagina que elas sejam, né? Não aquilo que a gente fantasia. Então, o Dharma ele parece muito mais com verdade do que com lei. Eu prefiro mais esse termo de a verdade das coisas, né? A real verdade das coisas. Seria Dharma, né? E o ensinamento seria um pouco da revelação dessa verdade nos processos, né? Quando a gente tem os ensinamentos sobre o Dharma, ninguém está chegando aqui e está falando sobre como que é a vida nos outros mundos, não é isso, né? Mas ele vai estar falando como se você agir dessa forma, tal coisa vai acontecer. Se você agir dessa forma, essa outra coisa pode acontecer. A melhor forma de você escapar do samsara é agindo assim, 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 assim. Então, esse é o caminho de sair do samsara. O olhar da verdade sobre o caminho de sair do samsara, que é a única coisa que interessa para a gente. Então, nesse sentido, Dharma tem mais a ver com verdade e por outro lado, com o ensinamento, mas com o ensinamento que nos mostra uma verdade sobre nós mesmos, sobre o caminho, né? Prajna é a capacidade eu aqui
tentando explicar o que é prajna, né? Então, ouçam isso com um pé atrás, né? Ouçam com um pé atrás. Prajna é mais ou menos assim, como a capacidade da nossa mente de reconhecer o Dharma. Seria algo assim, né? Entende? Por isso é que Prajna é a mãe dos Budas, né? Porque se ela nos proporciona a capacidade de perceber essa verdade, né? Então, a verdade, qual que é, afinal de contas, qual que é a grande verdade de tudo? É a nossa verdadeira natureza, né? O nosso problema é porque nós não enxergamos a nossa verdadeira natureza. Quando a gente enxerga, percebe a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de Buda, né? A nossa mente é a mente de Buda, o prajna da mente de Buda nos revela todas as coisas como elas são. Então, já não precisa mais nada. Obrigado. Aí é só alegria. Gratidão. Bom, 10h46, consegui reduzir o meu tempo em 15 minutos. Aqui tem 15 minutos de atraso. Vamos fazer a nossa... tem um chat. Deixa eu só ver o que tem no chat aqui. Tá. Vamos fazer a nossa dedicatória para a gente aproveitar as páginas que surgiram na nossa mente durante o estudo de hoje, para que a gente possa alcançar rapidamente o estado de Buda e ajudar os seres a sair do samsara, certo? Vamos lá. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infinita, infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Boa semana para todos, fiquem bem. Não se esqueçam da preciosa existência humana. Gratidão. E até domingo que vem. Gratidão. Gratidão.